Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre a insônia inicial, ou seja, a dificuldade para iniciar o sono, tá? E detalhe, nesse tipo de situação, nessa causa orgânica que eu vou trazer aqui para vocês, que é a principal, há dificuldades também para manter o sono, como também má arquitetura do sono. Vou falar sobre toda a questão fisiológica, sobre toda a questão orgânica por trás disso, tá? Então vamos lá, gente. Pessoa que está ali à noite tentando dormir, mas não consegue dormir. Tem aquela sensação de luta ou fuga, né? Fight or flight, né? Lutar ou correr, né? Essas pessoas, normalmente, elas dizem que elas se arrastam durante o dia inteiro e à noite elas se sentem até um pouco mais energizadas, né? Com um pouco mais de energia. E, claro, a mente não para, sem sono. Elas ficam fadigadas, exaustas, cansadas, mas ligadonas, no 500 volts, né? Então, isso é muito comum em quem está sofrendo de fadiga adrenal, estágio 1 e 2, que é a fase de adaptação ao estresse, tá? Disfunção do eixo HPA. O que acontece, gente? Quando uma pessoa ela está precisando lidar na vida dela com diversos agentes estressores, tá? O organismo dela, a glândula adrenal dela, pode sofrer uma reação por feedback positivo por conta de tantos agentes estressores e começar a produzir cortisol de forma desordenada, né? Impulsionar de forma absurda os níveis de cortisol, tá? O tempo inteiro ou até mesmo com curva invertida, que eu vou explicar aqui para vocês. Quando ocorre esse tipo de situação, a pessoa ela fica ligadona, ela não consegue dormir. Por quê? O cortisol ele age em contrabalanço à melatonina, à serotonina, que são fundamentais para uma boa arquitetura do sono, tanto para iniciar quanto para manter o sono. Então, a pessoa que está sofrendo desse problema, com hipercortisolismo, ela não está conseguindo ter o aproveitamento adequado e muito menos a produção adequada de melatonina e serotonina, tá? Então a pessoa deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro, e isso começa também a causar uma sensação de ansiedade. Essa ansiedade vai se retroalimentar e só vai causar maior produção de cortisol ainda. E aí acaba entrando num ciclo vicioso. E muitas das vezes, aquele momento de ir para a cama, deitar, já se torna uma situação traumática. E aí piora cada vez mais. Então, nós temos dois casos muito comuns na prática clínica desse tipo de disfunção do eixo HPA, que seria a fadiga adrenal estágio 1 e 2, né? Fase de adaptação ao estresse. Em uma delas, a pessoa tem produção de cortisol exacerbada durante todo o dia, tá? Inclusive à noite. E também há uma fase um pouco mais avançada, onde a pessoa apresenta baixos níveis de cortisol durante todo o dia, e à noite o cortisol vai lá em cima. E é isso aqui a gente considera como curva invertida, tá? O correto, pessoal, no nosso ritmo circadiano, é quando acordamos, ocorre um pico de cortisol, e ele vai diminuindo durante o dia, aí em torno de 4 horas, 4 e meia, ocorre um outro pico, e depois vai diminuindo novamente. Esse pico de cortisol ao acordar, ele é importante para a gente ter energia, ter disposição para seguir com o nosso dia. E esse declínio do cortisol no final do dia é importante também para que consigamos descansar, dormir. É o momento do wind off, né? Desligar tudo, né? Então, o que acontece? Infelizmente, essa situação, né, do hipercortisolismo, da disfunção da HPA, da fadiga adrenal, é muito desacreditada pelos profissionais da saúde convencionais, infelizmente. É muito comum ver pessoas que sofrem de hipercortisolismo, né, e recebem um medicamento, um hipnótico, um medicamento para dormir, ou um antidepressivo, um antipsicótico, ou um benzodiazepínico para derrubar a pessoa, né, porque o cortisol está alto ali à noite, tem que tomar um Hemertimer para a pessoa dormir. E, além disso, é comum também ver essa pessoa utilizando um antihipertensivo, medicamento antihipertensivo. Tá? Então, assim, na medicina convencional, o que se vê é o seguinte, o profissional passa um remédio para dormir, né? E passa um antihipertensivo. Por quê? Cortisol alto à noite inibe a capacidade de iniciar o sono, por questão de o cortisol ele aumenta o foco, deixa a pessoa alerta e age em contra, como eu falei antes, age em contrabalanço à serotonina
e melatonina. Então a pessoa tem dificuldade de iniciar e de manter o sono. E aí toma um medicamento ali para gerenciar o sintoma e derruba ela. E o antihipertensivo por quê? Cortisol na nossa corrente sanguínea, né? O cortisol, grande impulsionamento de cortisol, leva ao aumento também da pressão arterial, leva ao aumento também da glicemia. O teu organismo está ali como se estivesse tendo que lutar contra um leão. Sensação de lutar ou correr o tempo inteiro por feedback positivo. Então é muito comum quem está sofrendo de hipercortisolismo também está apresentando hipertensão arterial de forma crônica o tempo inteiro. E aí acaba sendo recomendado antihipertensivo para essa pessoa. Não apenas pelo cortisol, mas também há um hormônio aldosterona que costuma estar alta nessa fase de hipercortisolismo. E a aldosterona alta, ela aumenta a excreção de potássio, né, e retenção de sódio, que leva também à retenção de líquidos, vasoconstrição das artérias e aumentando a pressão arterial também. Né? E, infelizmente, muita gente acaba seguindo a vida dessa forma, tomando um remedinho para dormir e um antihipertensivo, né? Sem tratar a causa do problema. E, pessoal, se não tratar a causa do problema, que é o hipercortisolismo, você vai continuar com os agentes estressores errôneos, porque você não vai estar tratando a causa, não vai estar tratando na base, então você gerenciou os sintomas com os medicamentos, mas continuará comendo alimentos inflamatórios, continuará tendo estresses do dia a dia sem endereçá-los e resolvê-los. Você vai estar ali, dopado, né, digamos assim, com os seus sintomas gerenciados e continuando a fazer tudo errado que te levou àquela situação. E esse hipercortisolismo, ele não vai parar. Ele não está sendo tratado. Esse hipercortisolismo, ele pode causar resistência insulínica. Resistência insulínica abre terreno biológico para diversas doenças, por ser um fator importantíssimo de inflamação crônica de baixo grau. E aí a pessoa, no decorrer da vida, ela vai passando a sofrer de diversas doenças, diversas patologias, quando a causa principal poderia ter sido endereçada. Então, enquanto você se mantém doente, digamos assim, com a sua adrenal disfuncional, você vai ficando propenso a desenvolver outras doenças. Além disso, quando não se trata a causa, eu vou mostrar um exame também de um cliente aqui. Você pode evoluir, e isso acontece com frequência, evoluir da fadiga adrenal estágio 1 e 2 para estágio 3 e 4. Que é muito mais aprofundado os sintomas, né? E assim, a sensação de debilidade, de fadiga crônica é muito pior, tá? Que você chega ao nível de hipocortisolismo, onde as adrenais não conseguem mais secretar cortisol de forma adequada, que é um estágio bem pior, bem mais complicado de tratar e que demora mais, a recuperação é muito mais demorada, tá? Então, tem que ter atenção nesse sentido. Tratamento, pessoal, como é que é? Como que vai resolver? Como que vai modular isso? Primeiro ponto, endereçar as causas, ver quais agentes estressores estão levando a esse tipo de alteração. Estressores emocionais, estressores ambientais, relações tóxicas, alimentos inflamatórios. Tem que tratar toda a base, né? E aí sempre a gente acaba caindo naqueles 5 pilares que eu já falei em outro vídeo. Dieta, gestão otimizada do estresse, hábitos saudáveis terapêuticos, suplementação e modulação hormonal quando necessário, tá? Além de tratar toda a base, nós podemos lidar com esse hipercortisolismo utilizando adaptógenos. Adaptógenos esses que vão enviar um sinal para o nosso hipotálamo para suspender a produção de ACTH. O ACTH é um sinal enviado para as glândulas adrenais para a produção de cortisol. Então, quando a gente inibe o ACTH, a glândula adrenal não recebe um aviso para produzir cortisol. E aí você diminui os níveis de cortisol da pessoa, ou seja, utilizar adaptógenos para inibir a produção de cortisol de forma natural. Que adaptógenos são esses? Os principais, que funcionam muito bem. Você tem o Holy Basil, que é o manjericão santo, né? E eu vou falar aqui de dosagens, mas olha,
é apenas para fim de entretenimento, tá? Isso aí, veja com um profissional da saúde que vai acompanhar o seu caso. Mas, ó, Rolibase, de 250 a 600 miligramas, Ashwagandha, de 400 a 800 miligramas. Esses aqui, você tem que modular de acordo com a curva de cortisol, tá? Normalmente é utilizado à noite, junto ao jantar. E o mais importante aqui, que é extremamente eficaz, que é o Serifos. É um blend de etanolamina com serina fosforilada. Esse aqui, ele derruba mesmo o cortisol e faz você voltar a ter aquele sono de criança mesmo, tá? Inibindo ali a produção exacerbada de cortisol. Então, 3 adaptógenos aqui que funcionam, ajudam absurdamente a modular o cortisol, tratando ali diretamente na causa orgânica que está causando a insônia inicial. Rolibase, Ashwagandha, Serifos, tá? Além desses 3, o ideal é que também façamos uma boa modulação serotoninérgica, que é dos níveis de serotonina, e uma boa modulação GABAérgica, que é dos níveis de GABA, tá? Então, ambos estão diretamente ligados a uma boa arquitetura do sono, né? Então, esses suplementos, o ideal é que eles sejam tomados depois que já façamos a modulação do cortisol. Porque se tomar esses suplementos ainda com cortisol lá nas alturas, vai atrapalhar o mecanismo de ação deles. Então, ajustou o eixo HPA, usou os adaptógenos ali junto ao jantar, o Ashwagandha e o Rolibase, por exemplo, junto ao jantar. O Serifos umas 2 horas depois com a barriga vazia. Isso próximo já ao horário de dormir. Tomou o Serifos, tomou os outros 2 com o jantar, você depois de uns 15 minutos você pode seguir para os outros suplementos para que a função deles seja preservada sem o ataque do contrabalanço do cortisol. E aí, para a modulação GABAérgica, nós podemos aí fazer um sachê, por exemplo, com um blend de magnésio de malato, magnésio glicina, magnésio treonato, humulus lupus, mulungu, passiflora, matricária, taurina, inositol, L-teanina, tá? Isso aqui é uma formulazinha que vai ter efeito GABAérgico, vai melhorar os níveis de GABA. GABA tem efeito inibitório, é primordial para uma boa arquitetura do sono, tá? Essa aqui já vai modular GABA. E há uma outra formulazinha que vai ajudar muito com a parte serotoninérgica e GABAérgica também, que é uma formulazinha sublingual, 5-HTP, mais piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6, ela ajuda na síntese dos neurotransmissores, tá? E mais um GABA, tá? Um 5-HTP aí de 40 a 75 miligramas, piridoxal 5-fosfato de 15 a 30 miligramas, um GABA de 40 a 75 miligramas, né? Repetindo aqui, isso é para você tratar com um profissional de saúde que está acompanhando o seu caso. Isso aqui é apenas para fins de entretenimento, tá? Por favor, pessoal. Então, aqui você já consegue fazer toda essa modulação, tá? Mas não esquecendo da base, que é a dieta, os hábitos, gestão do estresse, para endereçar as causas e acelerar o processo de recuperação e combate dos sintomas também com os suplementos, tá? Além disso, tá? Essa insônia inicial também pode ser causada nos casos de hipocortisolismo, tá? Que é a disfunção do eixo HPA, fadiga adrenal do estágio 3 e 4. Mas é numa situação do seguinte, se a pessoa está ali com a adrenal em disfunção e faz uma refeição próximo ao horário de dormir, com alimentos inflamatórios, com glúten, açúcar, causando glicação e tudo mais, essa pessoa que está no estágio mais avançado de fadiga adrenal, com hipocortisolismo, quando ela faz uma refeição lixo dessas, ela sofre uma coisa chamada reação compensatória, onde é secretado noradrenalina no lugar de cortisol, para tentar estabilizar o açúcar, tá? Que ocorre um pico. E aí ocorre necessidade de produção de insulina, que também é sinalizado pelas adrenais, através de impulsionamento de cortisol, para que o pâncreas produza insulina. Então, quando ocorre esse processo de reação compensatória e é liberado do noradrenalina no lugar de cortisol, porque a glândula adrenal está fadigada e não consegue produzir cortisol de forma adequada, a pessoa acaba tendo uma hiperexcitação, né? A noradrenalina é muito mais excitatória do que o cortisol. E esse efeito acaba prevenindo a pessoa de iniciar o sono. Noradrenalina vai ter um efeito pior ainda do que o cortisol sobre a serotonina,
sobre o GABA, sobre a melatonina, e aí dificilmente a pessoa conseguirá iniciar o sono também, tá? Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês os exames, tá? Para mostrar aqui para vocês como que é perfeitamente documentável aqui esse tipo de problema e que, infelizmente, uma boa parte dos profissionais da área da saúde negligenciam, tá? Olha só, vou abrir aqui, cliente A. Olha só, vamos lá, pessoal. Aqui, o cliente A. Olha só, aqui está aqui toda a curva dele de cortisol. Olha a noite aqui, principalmente. Ele tem 5,46 nanomol por litro, tá? E quando o ideal seria 1 a 1,9. Dificilmente uma pessoa dessa aqui vai conseguir dormir de forma adequada, tá? E mais um detalhe que passou despercebido aqui na parte dos suplementos, tá? Para agir em contrabalanço ao cortisol. Melatonina, tá? Níveis mais altos de melatonina de 3 a 10 miligramas conseguem também agir em contrabalanço aos níveis de cortisol, tá? Então, uma melatonina duo de 3 a 10 miligramas costuma funcionar muito bem também. Dosagens menores de melatonina será rasgar dinheiro e jogar fora, porque o cortisol, como eu falei, ele age em contrabalanço também a melatonina. Só que se você usar dosagens mais altas de melatonina, você consegue agir em contrabalanço e inibir esse cortisol, facilitando o processo do sono, tá? Agora eu vou abrir aqui os exames, só para mostrar aqui para vocês a causa orgânica aqui, demonstrada em exames, negligenciada por grande parte dos profissionais de saúde que seguem os preceitos convencionais, tá? Primeiro aqui, o cliente número A. Mesmo caso sempre, insônia para iniciar o sono, aquela sensação de luta ou fuga, não consegue iniciar o sono. Prestem atenção aqui no valor aqui da noite, tá? O nível dele ali é 5,46 nanomol por litro, tá? Quando deveria ser de 1 a 1,9. Isso aqui é o nível de cortisol dele. Dificilmente uma pessoa dessa aqui vai conseguir ter um sono adequado. E mesmo que tome o medicamento para dormir, a arquitetura do sono dele não vai ocorrer de forma adequada, não vai ter um sono tão reparador, porque o cortisol vai continuar ali bombando, vai continuar alto e vai continuar agindo em contrabalanço à melatonina, ao GABA, à serotonina. Então essa pessoa não estará dormindo de fato e tendo todas as alterações fisiológicas necessárias e importantes na arquitetura do sono, né? Como uma pessoa que não sofre disso, tá? Porque ele está com hipercortisolismo ali. Então ele não está dormindo de fato, ele está adormecendo, tá? Ó, vamos passar aqui agora para o próximo. Ó, cliente B. E esse aqui tem uma observação muito importante que eu vou passar aqui para vocês. Cliente B. Esse aqui é um cliente até que eu recebi aqui na mentoria. Ele começou a fazer o tratamento com um profissional integrativo no ano passado e fez primeiro uma curva de cortisol salivar. Só que, infelizmente, a conduta não foi feita de forma adequada com ele. Ele continuou com os alimentos inflamatórios, estava tomando os medicamentos psiquiátricos e o tratamento não foi dos mais adequados. Então, ele, em primeira instância, ele estava com hipercortisolismo, com insônia, com dificuldade para iniciar o sono, né? E como o tratamento dele não foi feito de forma adequada, ele evoluiu para esse quadro aqui, de hipocortisolismo. Ó, como é que a adrenal dele perdeu a funcionalidade. E aí os sintomas dele pioraram drasticamente. A recuperação dele, que poderia ter ocorrido em 2 a 3 meses, acabou demorando mais tempo do que deveria, tá? E o organismo dele acabou ficando muito mais agredido, tá? E um detalhe importante, apesar de que ele estava gerenciando os sintomas, tomando os medicamentos para fins hipnóticos, você vê que a doença progrediu, né? Houve o desequilíbrio das glândulas adrenais dele, que ele foi do estágio 1 e 2 para o estágio 3 e 4. Tá vendo? Isso é muito importante endereçar, pessoal. E aí, graças a Deus, hoje ele já está bem melhor, já está praticamente recuperado aqui comigo, fazendo a modulação de forma adequada. E esse aqui é o cliente C. Olha só. Mesma coisa. Hipercortisolismo. Não consegue iniciar o sono. Não consegue manter o sono de forma adequada. Tá vendo? Ó, hipercortisolismo. Olha lá, o cortisol durante a noite, 3,62. Cortisol total no dia, 35,69.
e hipercortisolismo também constatado em exame. Agora eu pergunto a vocês, poxa, faz sentido profissionais psiquiatras, neurologistas dizerem que algo nesse sentido não existe? Né? É complicado. Vamos estudar, pessoal, vamos ler, vamos aprender e vamos definir profissionais que vão conseguir tratar o caso de fato e não ficar com ilações dizendo que não existe, que é coisa de outro planeta, que é coisa de charlatão. Não dá mais, esse tipo de coisa não cola mais hoje em dia, tá? Espero que tenha ajudado, tenha dado norte para quem está sofrendo com essa condição, tá? Um abraço a todos aí.